Então, olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão. E a reflexão que hoje eu trago para vocês é um método especial para desenvolver o nosso amor afetuoso, né, por todas as pessoas. Esse é um método infalível para satisfazer tanto os nossos desejos quanto os desejos dos outros, reduzir conflitos, não é? Melhorar os relacionamentos. E é verdade, até impedir, né, guerras futuras no nosso mundo. Pela mente de apreciar os outros, nós podemos solucionar todos os nossos problemas, bem como os problemas das outras pessoas. Então, o livro que eu vou usar hoje como uma base para nossa reflexão é o Como Transformar a Sua Vida, né? Esse livro que está disponível gratuitamente, você pode fazer o download dele gratuito, tá bom? Então, na página 102, ele fala sobre a bondade dos outros. Esse é o método para quem quer começar. Não dá para a gente começar muito alto. Eu vou apreciar todo mundo. Mas todo mundo, quem é todo mundo? Né? Então, a gente precisa... Todo mundo não existe. Por isso que a gente fala que gosta de todo mundo. Nós precisamos nomear quem são essas pessoas que nós dizemos que é todo mundo. E, de fato, começar a apreciá-las, né? Através dessa mente que aprecia os outros, o nosso amor afetuoso aumenta e a nossa paz mental também, né? E todos os nossos desejos a partir disso são satisfeitos. E aí, finalmente, também nós conseguimos satisfazer os desejos dos outros. Esse é o poder da mente de amor, né? E de quebra paramos de sofrer. Tentador, não é? Fazer essa prática. Ele diz assim: precisamos contemplar a grande bondade de todos os seres vivos. Podemos começar relembrando a bondade da nossa mãe desta vida. Depois, por extensão, podemos relembrar a bondade de todos os demais seres vivos, que, como será explicado a seguir, foram nossas mães nas vidas anteriores. Isso é outra história, que depois eu conto num desses momentos de reflexão. Se não conseguirmos apreciar a bondade da nossa mãe atual, como seremos capazes de apreciar a bondade de todas as nossas mães anteriores, né? Então, ele disse que o melhor método para apreciarmos os outros, então, é começando apreciando a bondade da nossa mãe dessa vida, que talvez a gente nunca tenha parado para pensar, ou facilmente a gente se esquece da bondade dela, né? Então, aqui nesse livro, depois vocês podem contemplar, ele fala, né, no momento que a nossa mãe soube que nós estávamos no útero dela, como que ela mudou a vida dela inteira, né, para nos proteger. Se alimentou de uma maneira especial, né, fez exercícios, tomou todos os cuidados para que nascêssemos física e mentalmente, né, perfeitos. Então, né, dá para ver a bondade dela a partir disso. Depois, no nosso nascimento também, ela cuidou de nós, depois que nós nascemos. Um momento de esquecimento dela, né? Se ela esquecesse da gente por um momento, talvez, a gente não estivesse aqui para contar essa história, ou não estivesse aqui para dar essa aula, né? Ou mesmo se ela não desejasse, né, que eu tivesse nascido, ela poderia facilmente se livrar de mim, né? Nós sabemos que isso é possível. Mas sim, ela me deu a vida. Então, desse ponto de vista, mesmo se a nossa mãe dessa vida, nós temos qualquer dificuldade de relacionamento com ela, né, devido a ações, né, que nós acreditamos que nos prejudicou em algum momento da nossa vida, as ações da nossa própria mãe, nós podemos lembrar dessa bondade dela, né, por ter nos dado essa vida tão preciosa, por ter permitido que a gente tivesse essa vida agora, na qual nós podemos desfrutar de tantas coisas importantes, agradáveis, né? Inclusive dos ensinamentos de Buda. Então, desse ponto de vista, a nossa mãe pode ser considerada uma pessoa muito bondosa, né? Por ter nos dado a vida. Então, às vezes, nós precisamos dizer para nós mesmos, para solucionar qualquer problema e qualquer dúvida que surja da bondade da nossa mãe, dizer, né? Eu vou apreciar minha mãe porque ela é minha mãe. Você tem, às vezes, que dizer para você mesmo. Eu vou apreciar minha mãe porque ela me deu a vida, ela é minha mãe. Né? Independente do que tenha acontecido depois. Né?
E depois também uma outra pessoa pode ter assumido a função da nossa mãe. E desse ponto de vista, essa pessoa é a nossa bondosa mãe também dessa vida, não é? Então significa que a gente tem mais de uma bondosa mãe na nossa vida. É uma grande oportunidade. E depois ele vai falando que ao longo do nosso crescimento, a nossa mãe continua a cuidar de nós. E agora talvez, né, dependendo de quem está ouvindo essa aula, tem uma mãe já bem velhinha, e ela continua perguntando, está tudo bem com você? Né? No telefone, agora nesse tempo de pandemia talvez a gente não se encontre muito, mas ela ainda continua preocupada e zelando pelo nosso bem-estar e felicidade. Né? E depois ele diz, nós devemos então contemplar a bondade de todos os outros seres vivos. Algo que é tão claro e óbvio, só pode ser visto através da bondade de Buda, por exemplo, né? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar na bondade das pessoas, da bondade dos seres vivos, né? Da bondade dos outros, e pensar que sem a bondade deles, nós ficaríamos sem nada, não teríamos nada. Então, por exemplo, eu estou dando essa aula à noite porque tem luz, né? A energia elétrica aqui está funcionando, tem eletricidade. Muitas pessoas nesse momento estão envolvidas em trazer essa eletricidade até aqui, né? Pensa bem, se eles cruzarem os braços e falar, não vamos mais ficar por aqui, é cansativo, né? Quero fazer outra coisa. Imagina se ninguém quisesse mais trabalhar nesse setor, ficaríamos sem luz, facilmente, não é? Então, e aí tudo mais, essa roupa que eu estou vestindo, né? Qual o trabalho que eu tive para poder ter essa roupa? Alguém fez, não é? Desde lá dos processos iniciais para que essa roupa saísse, até alguém que desenhou e falou, vai ficar assim, vai ter umas flores aqui, não é? Desde quem fez o fio, produziu esse fio, é muita bondade, né? Então o alimento que eu me alimentei desde a hora que eu acordei até agora veio da bondade dos outros. Eu não tive que plantar nada, eu não tive que beneficiar nada para chegar até a mim, não é? O tempo todo, né? Nós moramos aqui numa cidade como Belo Horizonte, que tem hospitais, tem academias, tem supermercados, tem shopping, né? No momento não estamos podendo circular muito, mas sabemos que isso é uma situação temporária. Mas é muito bom nesse momento para a gente, né? Para reconhecer a bondade dos outros o tempo todo. Tem as pessoas que pegam o nosso lixo, tem as pessoas que limpam a nossa casa. Né? Por exemplo, se eu estou lendo esse livro para vocês é porque alguém me ensinou a ler. Se eu trabalho numa grande empresa, se hoje eu sou um médico, um advogado, ou qualquer função que eu faça, se eu sou um pedreiro, se eu sei fazer uma casa, se eu digo que eu sei limpar, alguém me ensinou a fazer isso. Não é? E desse ponto de vista, isso é bondade. Né? Quando a gente vai na padaria, o pão já está lá, pronto. A pessoa que fez o pão, normalmente, com certeza, deve ter acordado umas 3:30 da manhã e ela nem te conhece. Aí você diz, pois é, ela nem me conhece, como é que ela pode ser bondosa? Ela nem me conhece. Né? Então, o que nós devemos pensar para meditar sobre isso e contemplar a bondade dos outros é, isso me beneficia, sim ou não? Né? Não importa, entende? Me traz benefício? Sim ou não? Se a resposta for sim, então desse ponto de vista essa pessoa é bondosa. Independente se ela me conhece ou não. Independente se ela fez o pão para mim ou não. O fato é que se ela parar de fazer o que ela está fazendo, imediatamente eu sofro. Não é? Se a gente for entregar tudo que vem da bondade dos outros, que não foi feito pela gente, por nós ficaríamos sem nada. Até esse corpo, que eu digo meu corpo, veio da bondade do meu pai e da minha mãe. 50% do pai, 50% da mãe. Quando eu ouvi esse ensinamento, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu sou 100%, né, dependente da bondade dos outros. E aí vem os relacionamentos. Que às vezes a gente reclama tanto, mas imagine a nossa vida sozinhos. Nós precisamos dos outros para tudo. Não é? A grande bondade de todos e cada um dos seres vivos, sem exceção. Não é? Nós podemos contemplar essa bondade, né, parando de olhar só para o nosso
para as nossas próprias qualidades e tentando ver as boas qualidades dos outros. Né? Se não tirarmos essa bondade, nós ficamos sem nada. Agora mesmo, né? Tem um tanto de pessoas envolvidas em desenvolver uma vacina para o coronavírus. Pensa, é muita bondade. Eles não precisavam fazer isso. Eles podem fazer outra coisa da vida deles. Mas eles preferiram fazer isso. Então, desse ponto de vista, eles me beneficiam. Não importa se eles me conhecem ou não. Não importa se eles fazem o pão sorrindo ou com raiva. O pão me beneficia, sim ou não? Sim. Então, desse ponto de vista, nós podemos considerar essa pessoa bondosa. Né? Até mesmo as pessoas que nos causam alguns problemas, né, e prejuízos, nos trazem, eles estão nos lembrando, né, dos ensinamentos de Buda também. Eu fiz o que ele fez. E se no futuro eu não quiser sofrer, eu preciso parar, né, de me engajar em ações negativas ou não virtuosas. Então, até mesmo, né, as pessoas que estão ali que a gente fala, essa pessoa, né, elas é o nosso mestre de paciência, por exemplo. As pessoas que nos desafiam muito, elas estão nos desafiando a aumentar o nosso amor, a nossa compaixão e a nossa paciência. Então, desse ponto de vista, elas são bondosas. Porque essas mentes de amor, paciência e compaixão e sabedoria são mentes muito preciosas. E são a verdadeira proteção contra o sofrimento. Né? Então, muito bem. Eu acho que é isso que eu queria falar hoje. É só uma contemplação bem curtinha mesmo, né? Então, nós podemos encerrar contemplando, né, as inúmeras maneiras pelas quais os outros nos ajudam. E nós devemos tomar uma decisão. Preciso apreciar todos os seres vivos, pois eles são muito bondosos comigo, sem exceção. Né? E aí, eu lanço um desafio para vocês. Tentem achar alguma coisa que vocês desfrutem hoje, que beneficiam vocês, que não tenham vida da bondade dos outros. Até mesmo esse momento de reflexão veio da bondade, né? Desse monge venerável Geshe Sangyatso que está nessa fotinha aqui atrás e do próprio Buda Shakyamuni. Né? A nossa vida espiritual, o nosso caminho espiritual veio da bondade deles e de outros seres budistas e não budistas. Tá bom? Então, muito obrigada.